Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Marcelo Fenol, sou cervejeiro caseiro e na série de vídeos que a gente vai começar hoje vamos falar sobre os erros mais frequentes dos cervejeiros iniciantes, ok? Então esse aqui é um assunto bastante extenso que eu dividi aqui uma ementa em 10 capítulos, tá? Vão ser 10 vídeos. Hoje vamos falar sobre erros da elaboração da receita, mas no total vamos falar sobre tudo isso aqui, ó: setup de equipamentos, preparação de cozinha, mosturação, fervura, resfriamento, trasfega, fermentação, maturação, envase e acondicionamento. Todos esses assuntos serão tratados em vídeos específicos. Hoje é o primeiro, então já te peço que você assine o canal, né? Marque o sininho para você receber as notificações, para você conseguir acompanhar e receber todos os vídeos que compõem essa série. Dá o seu joinha porque me ajuda bastante. E se você quiser conhecer o meu curso de cerveja artesanal, tem os links aqui embaixo, bit.ly/fabricar, curso direto comigo, ou o curso de cervejaartesanal.net, que é o meu curso na plataforma da Kebook, ok? Da Hotmart Kebook. Todos os dois têm o mesmo conteúdo, só difere a forma de pagar. O primeiro aqui você vai pagar um valor à vista e vai ter acesso perpétuo. O segundo você vai pagar por mês, ok? Todos eles com garantias de atualizações, sempre estou atualizando os conteúdos, acesso direto a mim, grupos de ensino, material complementar, apostila, tudo aquilo que você precisa para ser um cervejeiro ultra avançado e fazer cervejas fantásticas. Então, sem mais enrolação, vamos lá falar sobre o vídeo de hoje, né? Os erros da elaboração da receita. Quais são os principais erros que os cervejeiros iniciantes cometem ao elaborar sua receita? O primeiro deles são dados dos ingredientes na base de dados das ferramentas que usa para fazer a sua receita versus os dados reais dos ingredientes comprados, né? Então, muitas vezes as ferramentas, né, elas apresentam aqueles dados tanto de grãos, quanto de lúpulo, quanto de levedura e por aí vai, baseado num cadastro que um dia foi mandado ali para a empresa onde ela teve acesso e assim ela compôs aquilo lá. Mas esses ingredientes nas maltarias, nas empresas que produzem lúpulos, eles sofrem variações de lote e nem sempre nós pegamos daquele lote que a gente está comprando, verificando os valores reais e adequando a receita, né? Por exemplo, a cor do malte. A gente pega um malte caramelo, às vezes lá na base de dados está dizendo que ele tem 50 EBC, às vezes eu estou comprando esse malte da mesma maltaria, ele é de 75 EBC, né, tem 50% mais de cor, vai escurecer muito mais a cerveja, né, vai dar uma diferença muito grande, né. Às vezes ele tem lá o grão, tem um potencial de 1036 de densidade na base de dados e o real ele tem 1034. Embora sejam só 2 pontos, isso vai dar um efeito de mais de 0,5% na graduação alcoólica da cerveja, né? Então essas coisas têm que ser muito bem avaliadas, né? Parte de lúpulo a mesma coisa, às vezes você está usando ali um Cascade que está na sua base de dados, ele tem lá 10%, por exemplo, de alfa-ácido e o que você está comprando tem 12%, tem 20% a mais, então vai gerar muito mais amargor do que aquele previsto. Então, embora você use aqueles dados para fazer a composição inicial da receita, quando você vai comprar os seus ingredientes, o mais adequado é que você verifique lá os parâmetros técnicos e readeque, né? Reajuste a tua receita. Veja ali se vai sofrer um aumento ou uma diminuição de ingredientes. Isso pode afetar bastante a sua receita, principalmente quando você quer fazer repetitibilidade, né? Repetir a mesma receita para conseguir o mesmo sabor que você teve anteriormente. O segundo item fala aqui sobre a substituição de ingredientes de última hora sem avaliar os efeitos na receita. O que isso quer dizer? Quando a gente vai ali comprar o ingrediente e não tem daquela marca que a gente quer, não tem daquela cor que a gente quer, ou determinado grão caramelo, não tem aquele item. E aí a gente acaba fazendo uma substituição e a gente não leva em consideração os efeitos dessa substituição na nossa receita. Acaba que a gente vai ter uma distorção em relação ao nosso planejado, né, e não vamos ter aquela receita que realmente nós queríamos fazer. Então eu te aconselho, sempre que não tiver o ingrediente que precisar alterar, volte ali para a tua receita, né? Tem ali o aplicativo sempre em mãos. Hoje a maioria aí das plataformas de elaboração de receita permitem esse ajuste de última hora, ajuste ele via celular, via mobile, e você pode estar ajustando e aferindo os efeitos daquilo na tua cerveja para você fazer uma melhor alteração, um melhor ajuste.
Outro erro aí do cervejeiro iniciante é a utilização de ingredientes que não harmonizam entre si, né? Todo mundo sabe que a cerveja é feita lá de grãos, lúpulo e malte e levedura, e a gente acha que qualquer tipo de grão vai combinar com qualquer tipo de lúpulo, que vai convidar com qualquer tipo de levedura. E não é bem assim. Tem muitas leveduras que elas puxam para determinados aromas, e se você não pegar um lúpulo que puxa para um aroma compatível com a da tua levedura, você pode criar ali uma coisa que não vai combinar muito bem, né? Também tem muito lúpulo que não combina com determinados maltes, né? Maltes escuros, por exemplo, eles dificilmente harmonizam com lúpulos cítricos. Né? Outro exemplo, faz de conta que você está montando ali uma IPA e aí você gosta de uma pegada do tipo laranja, né? Faz de conta que você quer fazer uma IPA com aquela pegada laranja. Como é que você vai fazer para harmonizar a tua receita para ter essa pegada laranja? Você vai usar, por exemplo, um lúpulo que tem uma pegada de abacaxi ou de manga? Não, você vai tentar procurar um lúpulo que tenha ali essa pegada, né, que puxa, por exemplo, mandarina bavária, que pega e tem essa pegada de laranja, e uma levedura, também uma levedura frutada, que puxe para uma pegada dessa ou que seja bastante neutra, né? Por exemplo, e uma levedura inglesa, que tem essa pegada mais de fruta cítrica, ou uma levedura mais neutra, né? Se você pegar uma levedura frutada que seja ali para o lado das frutas amarelas ou frutas vermelhas, você vai acabar distorcendo aí a tua cerveja, o teu estilo, e não vai combinar. Então procure sempre harmonizar os teus ingredientes, né? Assim como é na comida, a gente tem que saber combinar aqueles elementos entre si. Não são só os lúpulos entre eles, mas é o lúpulo com a levedura, com os grãos, tudo tem que harmonizar para você ter um efeito melhorado, otimizado da tua cerveja, né? Outro erro muito comum é o excesso de grãos especiais, né? O que acontece aqui? O novato vê aquela série de oportunidades, né? Cada grão com aqueles sabores todos que eles podem oferecer e acha que a mistureba de todos aqueles grãos vai dar um super efeito legal na cerveja, vai dar uma complexidade sensorial muito incrível. E isso também não é verdade, meus amigos. Quando a gente combina aí vários grãos, e eles não são harmônicos entre si, não harmonizam com o estilo principalmente, o resultado que você vai ter é uma mistureba de sabores que não vai ficar agradável. O drinkability da cerveja é bem provável que vai cair bastante por conta disso. Então deixe a complexidade de grãos especiais para cervejas que realmente pedem esse tipo de complexidade, para aqueles estilos onde a complexidade de grãos é bem-vinda, né? Uma Double Bock, uma Russian Imperial Stout, uma Barley Wine, né? Estilos mais imponentes que suportam esse tipo de complexidade sensorial. A maioria das cervejas que nós fazemos, elas vão exigir poucos grãos, 2 ou 3 tipos de grãos, no máximo ali 5, né? Sendo, por exemplo, 2 ou 3 deles grãos base, vão formar toda a estrutura da cerveja. A gente não vai precisar mais nada do que isso daí, beleza? Próximo erro muito comum é o excesso de grãos escuros e torrados, né? Esses grãos eles têm uma potencialidade de aferir cor e sabor muito intensa na cerveja. E aí o cervejeiro incauto ele acaba colocando uma quantidade muito grande desse tipo de item. Vai fazer lá uma stout, por exemplo, e coloca 20% de grão torrado. Isso é uma quantidade absurda, né? Vai ficar extremamente amarga, extremamente adstringente a tua cerveja. Você tem que usar as ferramentas para elas te darem noção e você poder acompanhar o quanto de grão escuro e torrado é desejado. Normalmente ali 3%, 5%, às vezes estourando 10% de grãos torrados é suficiente para a maioria desses estilos escuros. O excesso de complexidade da receita também acaba que atrapalha mais do que ajuda, né? O cervejeiro é iniciante, está fazendo uma cerveja leve, uma cerveja intermediária e acha que misturar muitos tipos de ingredientes, muitos tipos de grãos, muitos tipos de lúpulos e por aí vai acabar melhorando a tua cerveja. E não é assim, né? Às vezes as cervejas mais simples, né? Cerveja do tipo Smash, por exemplo, um só tipo de grão, um só tipo de lúpulo, pode acabar trazendo um resultado incrível quando ele é muito bem harmonizado e muito bem feito. Então não procure na complexidade a qualidade da tua cerveja. Pelo contrário, deixe aqueles estilos que são
bastante imponentes, muito alcoólicos, para ter essa maior complexidade de sabores e de ingredientes. No mais, tente fazer uma cerveja ali com 2 ou 3 grãos, né? No máximo 5 tipos de grãos, por exemplo, numa NEIPA, e para a parte de lúpulos, procure usar 1, 2, 3 lúpulos no máximo. Mais do que isso, você vai acabar tendo um problema de harmonização desses ingredientes, vai criar uma salada mista e vai ter uma cerveja que não tem gosto de nada, né? De tanta coisa que tem, ela é uma mistureba incrível e ela acaba perdendo em drinkability por causa de tanta mistura que ela tem. Outro erro muito comum são os erros na definição do perfil da mosturação, né? Muito complexas ou tempos curtos demais, né? O cervejeiro iniciante também ele tem ali o erro em pensar que quanto mais rampas eu coloque numa cerveja, mais bacana vai ficar aquela cerveja, melhor vai ter, mais qualidade vai ter, mais ele vai aproveitar, maior vai ser a eficiência. E também isso não acontece na maioria das vezes, né? Não é pelo número de rampas que você vai definir a tua qualidade da cerveja. Às vezes uma cerveja com uma única rampa só vai ter mais qualidade final do que aquela que passou por 3, 4, 5 rampas de temperaturas ali que você definiu. Outro erro muito comum são os tempos curtos demais, né? Mosturações ali de meia hora, 40 minutos, 45 minutos, vão acabar deixando um corpo muito intenso na tua cerveja e vai ficar, vai perder drinkability, vai deixar aquela cerveja pesada, difícil de tomar, né? Não vai ficar tão gostosa como ela ficaria se ela fosse mais leve, se ela tivesse uma fermentabilidade maior. Então, para a maioria dos estilos que nós fazemos, uma mosturação de 1 hora e meia, às vezes até de 2 horas, é o mais adequado para a gente ter uma boa eficiência, um bom drinkability dessa nossa cerveja. Outro erro muito comum também é a definição de perfil de fermentação. Novamente, o cervejeiro cria aquela complexidade de rampas, rampas que sobem e que descem, sem ter noção do que elas servem, né? A maioria das cervejas elas pedem uma rampa única para fermentação. Qualquer outra coisa que você agregue a um perfil de fermentação é uma coisa complementar para corrigir um eventual problema. Então, às vezes, você faz uma rampa ascendente no final para corrigir um problema de atenuação, ou você sobe a temperatura para corrigir um problema de DMS ou de acetil, né? Então todas essas coisas que você agrega a mais, geralmente você tem que entender que é um remédio, e esse remédio só deve ser dado se a cerveja apresentar aquela doença, aquele sintoma. Então não invente de fazer muitas rampas, que isso só vai prejudicar. A sua levedura vai ser estressada durante ali, o processo de fermentação e vai acabar produzindo coisas ruins, vai produzir álcools superiores, vai produzir vai morrer e trazer dejetos da própria fermentação para o sabor da cerveja, né? E por aí vai. Outro erro também bastante comum é o erro na definição da eficiência do teu sistema, né? Muitas vezes nós pegamos receitas prontas e ipsiliteris copiamos elas e achamos que aquilo lá está adequado ao nosso sistema. E muitas vezes isso não é verdade. Aquelas receitas foram feitas para um determinado sistema e você tem que corrigir, seja baixar, seja subir a eficiência de acordo com a tua cerveja, o que você vai fazer. Outra coisa também importante é o cervejeiro entender que a eficiência do sistema dele não é uma coisa rígida, fechada, ela é dinâmica, né? A eficiência varia de acordo com a relação água-malte que você usa, com relação ao tipo de mosturação que você faz, de acordo com a técnica que você emprega, se você faz esparja ou não esparja, tudo isso afeta a tua eficiência. Então você não pode dizer, meu sistema tem 82% de eficiência em qualquer situação. Provavelmente ele vai ter 82% de eficiência numa receita com um percentual alcoólico mais baixo, né, onde ali o teu cesto de grãos não vai estar lotado de grãos e vai ter uma eficiência mais baixa, por exemplo, ao fazer uma RIS com 8% de álcool, onde você vai ter muito mais grãos, teu cesto vai estar lotado de grãos, talvez você não consiga aquela relação água-malte que você faz normalmente, vai estar diminuindo, fazendo o mosto mais viscoso, né, e isso tudo vai afetar aí a tua eficiência. Então tenha em mente que você precisa não só adequar a eficiência das receitas ao teu sistema, mas também estar consciente de qual eficiência vai ser mais provável para aquela receita que você está fazendo.
O último item de hoje são erros sobre a escolha do processo, né? Muitas vezes a pessoa não entende que cada processo que tem ali na ferramenta, ela conduz não só a eficiências diferentes, mas a processos, atividades, tempos diferentes também na própria ferramenta, até relações de água e malte diferentes. Então você tem que entender muito bem se você faz um BIAB, se você utiliza duas panelas, se você vai fazer com ou sem esparge e adequar a tua receita, né, ao teu processo e o teu processo ao que você vai fazer naquela cerveja naquele dia, ok? Pessoal, hoje era isso que eu gostaria de falar para vocês. Se vocês gostaram, então assina aí o canal, né? Se registra para você receber as notificações dos próximos vídeos sobre esse assunto. E novamente eu te convido para conhecer o meu curso em bit.ly/fabricar ou o curso de cervejaartesanal.net. Duas plataformas diferentes, mas o mesmo conteúdo. Este primeiro aqui, o acesso é perpétuo, onde você paga uma única vez, tem acesso a todo o conteúdo. E esse segundo, onde você paga por mês e tem a duração de um ano. Todos eles conteúdos dinâmicos, estou sempre atualizando os assuntos, o conteúdo, mais o canal de alunos para tirar dúvidas, as videoaulas que nós fazemos e um monte de coisa que estou definindo aqui para 2021 para você se tornar aquele cervejeiro excepcional. Beleza, galera? Muito obrigado, até a próxima e fique ligado para a continuação desse vídeo.